com vocês, nós vamos falar a respeito sobre processo eleitoral. Processo criminal eleitoral, melhor dizendo. Nós vamos tratar alguns pontos importantes deste tema que, sem sombra de dúvidas, é deveras importante no cenário atual. Então, esse vídeo vai ficar por um bom tempo aí válido enquanto não se alterar a legislação. Mas, como nós temos um código eleitoral já há um tempo da mesma natureza e não se alterou muitas coisas, então nós vamos tratar a respeito especificamente nas questões procedimentais, dentro do processo especificamente. Primeira coisa que nós temos que deixar em mente é que o Código Eleitoral não traçou alguns pontos em que deixou o campo em aberto. E por deixar o campo em aberto, nós entendemos até a doutrina, a jurisprudência dos nossos tribunais eleitorais, especificamente o TSE, que é mais do que pacífica, né, a posição de que vai aplicar de forma subsidiária ou secundariamente, quando o Código Eleitoral não tratar nada a respeito, vai tratar especificamente, vai aplicar especificamente o Código de Processo Penal. Então vamos lá. Sendo primeiramente o Código de Processo Penal um instrumento, não é, como se fosse um bisturi do médico, então sendo essa base procedimental de forma cirúrgica e objetiva, se observa todos os rigores de o que o Código de Processo Penal estabelece. Primeiramente é isso. O segundo ponto que nós temos que deixar claro, alguns aspectos que traçou o Código Eleitoral. Então, para quem gosta de fazer a leitura, o artigo 355 seguintes estabelece todos os pontos mais importantes sobre o processo eleitoral. Processo penal eleitoral, melhor dizendo. Então, primeira coisa que nós temos que deixar em mente é que o artigo 129 primeiro trata a questão do Ministério Público, o ajuizamento da ação, e aí não está previsto no Código Eleitoral, mas todos os crimes sujeitam-se também à ação penal pública incondicionada. O que significa dizer que o titular da ação penal deverá promover essa ação. O que significa dizer que, sendo o titular da ação penal, ele vai apresentar a denúncia, o juiz vai observar dois pontos específicos, se vai receber aquela denúncia, ou se não entender como recebida, ele vai mandar isso para o Procurador-Geral Eleitoral, e o Procurador-Geral Eleitoral, por sua vez, poderá nomear, digamos assim, vai encaminhar, melhor dizendo, para ficar mais simples, encaminhar a outro promotor, se realmente houve um erro ou alguma situação específica que entenda uma promoção daquela denúncia, né, que não são ofertada a denúncia. Mas é o Ministério Público que é o titular da ação penal dos crimes eleitorais também. Então, é este ponto que nós temos que deixar claro. Se também o Ministério Público nada fizer, poderá acontecer o quê? Poderá aplicar, no caso, a ação penal privada subsidiária da pública, o que significa dizer que não existe uma espécie de substitutividade até o presente momento. Você pode observar que o Ministério Público ele não vai agir, vai ser omisso em determinada situação, e aí o particular poderá promover essa ação, né? Essa ação demonstrando as provas, indícios de autoria, materialidade, e aí vai ser remetido ao Ministério Público, aí o Ministério Público sim vai poder analisar a situação. Outro detalhe importante, se o Ministério Público, na questão de denúncia, né, a primeira coisa a ser realizada, né, a denúncia é um ato formal, todo mundo sabe, quem é estudioso vai entender que é um ato formal, tudo bem. Mas existe a possibilidade, da mesma forma, no Código de Processo Penal, a questão da notícia crimes, né, a notícia do crime, onde que eu deverei comunicar aquele ato criminoso da esfera eleitoral, para onde eu devo ir. Então, eu como cidadão comum, eu vi uma situação em que há um ato fraudulento, né, previsto lá no Código de Processo Eleitoral, que estabelece também como crime. É um dos primeiros crimes ali dentre previstos no Código Eleitoral. Pois bem, eu coloco todos os elementos de provas, né, indícios de autoria, e aí eu vou ofertar minha denúncia, vou fazer, na verdade, a notícia crime, não vou denunciar, é melhor falar o termo correto, notícias crimes, e eu vou apresentar a notícia crime lá na zona eleitoral, onde aconteceu o fato. Não sou eu que estou dizendo isso, está no artigo 355, né, seguinte, que trata a respeito sobre isso, né, na verdade 356, melhor dizendo, do Código Eleitoral, que trata sobre isso, que todo cidadão que tiver conhecimento da infração penal deste código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou. O que significa dizer que o juiz, no caso, o próprio Código Eleitoral trata desse artigo, como já mencionado, que o juiz vai reduzir a termo, o que significa dizer também que
pelo princípio, não só o Ministério Público tem essa questão da obrigatoriedade, pelo princípio da obrigatoriedade da promoção da ação penal, também o juiz, nesse caso, abre essa possibilidade também de forma específica, bem idealizada, o Código Eleitoral estabelece, que é o juiz que vai observar, vai receber aquela denúncia feita por um cidadão, e aí o cidadão, eles vão pegar todos os elementos de prova, vão colocar por ato formal, o princípio da formalidade, né? Todos os documentos devem ser escritos, redigidos, né? Assinados por testemunhas e encaminhados. O juiz eleitoral vai encaminhar, portanto, para o Ministério Público. O Ministério Público tem a obrigatoriedade de analisar, verificar se realmente existem indícios de autoria e materialidade delitiva, para verificar se houve realmente a violação ao Código Eleitoral no aspecto criminal. Primeira observação. Feito esse detalhe, vamos supor passar a etapa, né? O Ministério Público, ele recebe um inquérito policial. Então, vamos supor que ele receba um inquérito, né? Uma denúncia vinda do inquérito, né? Existem dois caminhos. Na questão do inquérito policial, é um ato investigativo, né? Procedimentos em que se observa a questão material para ser analisada. Então, por esse motivo, nós temos que deixar claro que o Ministério Público, recebendo todas as provas de autoria e materialidade, ele deverá propor ação penal no prazo de 10 dias. E no caso de omissão, até conforme dito, a ação penal poderá ser realizada por meio do particular por uma ação privada subsidiária da pública. Este seria o detalhe, conforme o Código de Processo Penal. Acredito que o artigo 5º também da própria Constituição Federal estabelece esse detalhe importante. Então, a notícia crimes, também que é encaminhada para o Ministério Público Eleitoral, ele vai tomar também todas as medidas necessárias. Então, este seria a primeira posição, os primeiros apontamentos que eu devo traçar a respeito. A ofertada denúncia, no caso, o juiz pode ser também observar que o Ministério Público, caso o Ministério Público reconheça que o ato não se configura como um ato criminoso, ele poderá requerer ao juiz o arquivamento. Então, na questão do requerimento do juiz ao arquivamento, ele vai se manifestar. Fala assim, excelência, não há prova de autoria nem materialidade delitiva, eu peço o arquivamento. Quem que vai arquivar a ação penal não é o Ministério Público, tá ok? Não é o Ministério Público. Quem vai arquivar vai ser o juiz. O juiz é provocado desde o início, seja no início da denúncia, né, seja na fase final, se vai dar continuidade ao processo criminal, de natureza criminal, eleitoral ou não. Então, é este detalhe que nós temos que deixar claro. Segundo ponto importante, o juiz vai verificar se ele entender que não se configuraria como crime, né, ele pode encaminhar ao procurador regional eleitoral, né, digamos, seria uma espécie de uma instância superior dentro das atribuições do Ministério Público, e por conta disso, que o procurador poderá insistir pelo arquivamento, poderá não dar continuidade, vai mandar para o juiz, olha, eu também entendo que é ato de arquivamento. O juiz vai ter que, pode seguir na obrigação de arquivar o processo. Outro detalhe, se o procurador entender que o membro do Ministério Público Eleitoral não conseguiu de modo algum promover essa denúncia, né, e analisou que havia indícios de autoria e materialidade delitiva, via de consequência, o caminho seria encaminhar para um outro procurador, outro promotor eleitoral, promotor de justiça eleitoral. O Ministério Público Eleitoral vai analisar novamente e vai ofertar a denúncia conforme as manifestações por meio do promotor eleitoral. Nesse sentido, somente, eu já dito que, refazendo todos os pontos importantes que eu deixo claro, até eu ia perdendo o assunto. Nós deixamos consignado que o Ministério Público, primeiramente, poderá haver a notícia crimes, em particular, pode ir também numa delegacia de polícia, né? Inclusive, teve uma questão polêmica no tocante a como que será portada esse detalhe, se será a justiça, se será a polícia federal ou estadual, mas nada impediria que a denúncia recebida pela justiça estadual poderá também dar continuidade aos atos, porque por vezes ainda que a fase seria não procedimental
de forma meio que certa forma errônea, mas o crime ainda se perpetra. Então, por conta disso, por conta da questão material, isso vai ser juntada para que se tome todos os procedimentos adequados. Então, no tocante ao detalhe mais importante, os atos processuais, eles deverão ser praticados no prazo de 10 dias, salvo no tocante às alegações finais. As alegações finais é no final do processo, tendo oitiva, tendo todos os detalhes, né, para esclarecimento. Primeiro inicia-se com a denúncia, depois da denúncia apresentadas as alegações finais, depois da denúncia nós temos a apresentação de defesa prévia, digamos assim, né, porque nós temos de forma subsidiária o Código de Processo Penal. Depois que é apresentado as alegações finais, a audiência, e depois da audiência nós temos a apresentação das alegações finais. Então eu já quis pular o assunto, mas não tem como pular, tem que explicar a todos os procedimentos elementares. E feito esta questão toda, né, e aí depois de realizada as alegações finais, que é a apresentação de uma espécie de um resumo de ambas as partes, da defesa e também do acusador, devidamente constituído por advogado, o juiz irá promover, dentro dos autos, a sentença. Irá apresentar todos os argumentos que ele acha devido, podendo absolver o cliente, o seu cliente, se você está assistindo, se você é advogado, ou poderá acusá-lo, ou poderá, na verdade, condená-lo, se você é promotor de justiça e está assistindo aqui este vídeo. No caso, as questões finais que eu deixo claro é que a possibilidade de determinados crimes serem, dependendo da natureza do crime, determinado crime, estando previstos também todos os pontos importantes relacionados aos requisitos, né, da ação de persecução, ação de não persecução penal, melhor dizendo, do artigo 28A do Código de Processo Penal, sem sombra de dúvidas, poderá ser aplicado também na esfera eleitoral. Eu só deixo claro, porque poderia ser um tema aí que eu já falei sobre o acordo de não persecução penal aqui, no meu canal no YouTube. No entanto, é importante que deixar claro também que eu não vou ficar também tecer todas as considerações que eu já tratei no outro vídeo, mas achei muito válido tecer esse breve comentário que é possível sim o Código de Processo Penal sendo aplicado de forma subsidiária, alguns elementos importantes devem ser encaixados nas ações eleitorais. Claro que ainda são coisas novas, então vocês que são profissionais da área deverão observar todos esses detalhes. Então eu vou encerrar este vídeo agradecendo você que nos assistiu, que teve paciência de ouvir eu falar, que teve paciência de me ver, e se inscreve aqui no meu canal, que em breve eu vou deixar mais novidades. Esse tema é muito importante hoje, que é nessa época 2020 que eu estou gravando aqui, época de eleições, mas pode ser que você assista isso daqui 2 anos. Eu vou manter esse vídeo porque ainda, até que se altere, né? Se houver alteração legislativa nesse aspecto importante, eu vou alterar todo esse vídeo, vou apagar. Mas, enquanto isso, é um tema muito importante, tema válido. Então, se você que é cidadão de bem, verifique, faça a sua denúncia se você verificou um determinado crime eleitoral. Vá até a sua junta eleitoral, onde que se ocorreu o crime, conforme a legislação, e faça. Ou mesmo pode procurar até o Ministério Público. Né? A legislação nada diz respeito, mas se você quiser juntar, né, documentos de prova, todas as questões relacionadas a esse detalhe, tudo bem, não há problema nenhum. Então eu vou encerrar este vídeo, mais uma vez agradecendo o pessoal, e se você quiser que eu trate temas diferentes aqui no canal, você pode aqui tecer seu comentário. E também peço, por fim, desculpas por algum detalhe técnico, alguma coisa que eu deva ter errado por aqui, tá bom? Um forte abraço.